Oi, meu nome é Reniel, sejam todos bem-vindos ao canal A2. Hoje vamos falar um pouquinho desse livro aqui, O Primeiro Homem, de Albert Camus. E antes de a gente começar a falar dele, aqueles recados de sempre. Aproveitar, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, é muito importante. Deixar o joinha, comentar o que você achou, já conhece o livro, que ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. E se puder também compartilhar, né, com algum amigo que você sabe que gosta de literatura. E, bom, o que eu estava pensando para esse livro, né, para esse vídeo especificamente? Algo que eu venho pensando há algum tempo já, eu fico aqui martelando na cabeça da Vicky, que é por que a gente conta história, né? Eu sou formado em História e por que contamos, né? Afinal, por que contamos histórias? E depois que eu li esse livro, eu acho que eu tenho uma ideia do porquê que o Camus, né, pelo menos tentou escrever esse livro. É bom a gente lembrar que essa é uma obra inacabada, né? O autor morreu enquanto escrevia essa obra, né, num acidente de carro. Então ele não tem a dimensão que o autor tinha planejado para ela, mas mesmo assim traz boas reflexões para a gente pensar a questão da memória, da história e do sentido, né, que a gente tenta dar ao passado, de certa forma, que é isso que a história é, né? Para quem conhece a obra do Camus, sabe que ele trabalha muito essa questão da realidade e da ficção, da mitologia nas suas obras. E aqui a gente tem um trabalho muito, muito interessante de escrita. Parece que ele reduz ainda mais a fronteira, né, entre o real e o ficcional. E, de certa forma, essa obra é uma obra autobiográfica, né, já que o Jacques Comery, ele representa e é um alter ego do autor, né, do Albert Camus. E essa história, né, vai girar em torno, então, desse personagem, o Jacques, um personagem, um homem de 40 anos, que, de certa forma, está tendo uma crise de meia-idade. Eu sei que às vezes pode parecer pejorativo, né, falar de uma crise de meia-idade, mas é porque realmente é o que o personagem, o Jacques, de 40 anos, está enfrentando, né? Ele retorna ao seu país de origem, na África, para reconhecer, para buscar uma imagem de um pai que ele não teve, e a obra vai girar então em torno dessa busca pela história do pai dele, já que, como a gente lembra, o Albert Camus ele perdeu o pai muito cedo. O pai dele foi chamado para a guerra e acaba morrendo na França, e o Camus é um órfão da guerra. Então a história gira em torno dessa busca pela identidade do pai, pela história do pai. E o que o Camus acaba encontrando, na verdade, né, durante esse processo, né, nessa trajetória de volta, né, à Argélia, ou Jacques, né, é na verdade uma ausência de uma memória. Né? Chega até um momento que ele comenta que ele sabe mais do pai dele pelas pessoas de fora de casa, né? Porque a mãe dele e o tio dele pouco falavam do pai. Né? A memória mais emblemática que ele tinha, né, pelo menos contado pela mãe, pela avó, era de quando o pai foi ver uma execução penal e aí volta atordoado, né, depois de ver a cena de um homem sendo morto, e acaba recusando, né, é um desses princípios de revolta do homem que vai até permear a obra do Camus. E assim, obviamente, a gente vai falar do livro, não tem como não dar spoilers, né? Mas eu acho que essa é uma daquelas poucas obras que não interessa, né, o falar um pouco, porque o próprio estilo da obra e o fato dela ser inacabada tem uma ausência de clímax, né? Então, inevitavelmente, eu vou acabar falando um pouco da obra, mas é um pouco do que eu senti, né, obviamente. E cada leitor vai ter uma percepção diferente. Então não fiquem preocupados com a questão de um possível spoiler, que não é esse o problema, não há um problema em volta disso. Mas é importante a gente pensar que essa questão do primeiro homem é exatamente uma interpretação, né, um entendimento que o Camus tem
quando ele se depara com essa ausência da memória do pai, né? Ele começa a recordar a história da Argélia, de certa forma, de toda a colonização da África, e ele começa a perceber que muitos homens ali perderam os pais, né? Antes de conhecer seus filhos, antes de educar seus filhos. Então, esses homens aqui têm que moldar a sua própria tradição, a sua própria história, a sua própria memória, de certa forma. E ele coloca, então, esses homens que estão na África, né, como os primeiros homens, né? Cada geração é a primeira geração, porque ela é sempre órfã de algum acontecimento histórico maior que envolve esses sujeitos, que acaba levando esses sujeitos, como foi a Primeira Guerra. A gente acaba conhecendo a história do professor do Camus, que foi uma figura aí que acabou ajudando ele, acabou substituindo temporariamente a figura do pai e acabou ajudando ele a prosseguir o seu caminho de conhecimento, de criação de uma consciência, né, muito bem definida, a partir de uma moral, de uma ética da natureza e das paisagens do Mediterrâneo, né? Eu acho que é muito interessante durante esse livro a gente perceber como que a paisagem, o sol do Mediterrâneo molda essa consciência, ou essa ética de uma consciência da medida, ou de uma medida da consciência humana do Camus. Então, por vezes parece que ele está enaltecendo a pobreza, mas não é que ele enaltece a pobreza, mas ele enaltece a qualidade dos homens que conseguem viver com a medida do necessário, né? Mas ele também não só elogia a pobreza, mas como ele fala também das angústias e dos pesares de ser pobre, né? O fato de ser pobre, o fato de não ter uma consciência histórica, por exemplo, por conta do peso da vida presente, da vida presente, de certa forma. É um livro bem complexo, né? Ele fala muito sobre o tempo, sobre essa ausência de tempo. Talvez seja interessante, fazer só um parênteses rapidinho, tem outro filósofo, né, existencialista, o Sartre, que tem algumas peculiaridades, né, da sua história, da sua vida, parecida com Camus, e que ele viveu sem pai, né? O pai dele morreu muito cedo antes de conhecer ele, e também fala, né, que a ausência do pai, de certa forma, o fato do pai não ter criado ele, não fez com que ele fosse esmagado pela força e pela presença massacrante, né, daquela paternidade de 100 anos atrás, né? A gente tem que entender que a gente está em outro contexto histórico, né, outra realidade. Então, essa ausência do pai também permitiu que possibilidades, né, de sujeito, de ser, né, fossem abertas. E nesse caminho, né, nesse percurso de reencontrar, né, o pai, a memória do pai, o Camus se encontra com a ausência, e a gente acaba aqui encontrando então uma confissão, uma declaração de amor do Camus para sua mãe, né? Eu acho que um amor e um desejo muito psicanalítico. Eu falo muito para a Vicky assim, que Camus tem muito a ver com psicanálise, de certa forma, apesar de ele não falar, dele nunca ter mencionado nada, mas tem muito uma questão desse desejo e desse afeto psicanalítico que ele tem com a mãe, né? Porque ele vai entender então que todo movimento que ele faz de se tornar um ser, um sujeito consciente, é para satisfazer, né, ocupar um espaço, um local de objeto amado pela sua mãe, né? Quando ele entende que ele é amado pela mãe, ele se sente satisfeito, né? Completo. Ele fala muito sobre essa tentativa do ser humano de voltar a uma unidade do ser, né? E ele sente isso na presença da mãe, né? Eu acho que o ser, ele se sente completo em dois momentos, né? No ventre e após a morte. Só no ventre que a gente está completamente satisfeito das nossas necessidades, né? Acolhido na totalidade do ventre. E ele fala, né, que quando ele está na mesma sala que a mãe dele, quando ele compartilha o mesmo tempo que a mãe dele, que é exatamente uma ausência de tempo, aquele tempo histórico europeu, né, que ela fica observando as pessoas passando pela rua, e ele compartilha o mesmo espaço, o mesmo ar, o mesmo tempo, que é praticamente o retornar a esse ser, a essa unidade. Eu acho lindo
pensar esse livro a partir dessa perspectiva de uma declaração de amor que a gente tem pelas nossas mães. E, assim, obviamente que não é um amor, um desejo incestuoso, né, uma questão mais psicanalítica, mas até na própria busca do pai, né, ele fala que ele não busca a imagem do pai como poder, mas sim o pai como autoridade, né, de certa forma uma lei. Então essa relação entre a busca do pai e a declaração de amor com a mãe, aí eu não vou falar, talvez esse seja uma coisa legal de se entender, mas é que essa mãe também não vai nunca conseguir ler essa confissão, de certa forma. Não vou falar por quê. Fica aí, vocês fica a cargo de vocês descobrir o motivo. E eu acho então que toda essa história, né, que o Camus rememora, que ele conta, é uma tentativa, né, quando a gente conta uma história, na verdade a gente faz uma seleção de fatos, né? A realidade, né, a realidade absurda, como o Camus entende, ela não tem sentido, né? Então toda história que a gente conta é uma seleção de fatos, né, absurdos, de tragédias e de comédias, de certa forma, e que nós, através da nossa história, vai dar um sentido para isso. E o Camus fala que o sentido que ele quer dar, que ele busca, é de dar uma memória para a família, né? Já que ele se depara com a ausência de memória, ele quer construir uma história que fique gravada, né? Para essa família não perder sua história, sua memória. E é uma tentativa, então, de acabar com aquilo que o tempo traz, que é a morte, a ausência, né? Enfim. Bizarro, né? Como o Camus, assim, ele vai falar lá no mito de Sísifo sobre o suicídio, né? Então ele vai se opor, né? À morte, assim. Né? E como é justamente isso que ele vai tentar fazer ali, assim, sabe? De revogar essa morte, assim, de falar só até aqui que você vem, sabe? Sim. Então, acho que nós contamos história, né? O Camus contou essa história porque nós queremos dar um sentido, né, para a nossa vida, para o nosso passado, para os acontecimentos que nos cercam e, de certa forma, esse sentido, esse significado que traz embasamento para a vida, né? Que é isso que ele fala. A vida tem que ter um sentido, de certa forma, e é a gente que vai construir esse sentido através das histórias. Enfim, isso é um pouco do que eu pensei, obviamente não é um veredito final. Eu acho que essa obra aqui, mesmo inacabada, ela é gigantesca, né? Ele fala de inúmeras coisas e é inacreditável, né? Como ele sempre me toca, de verdade. E a indicação, fazia tempo que a gente não aparecia aqui, a gente estava tratando de outras coisas, da vida adulta, mas agora a gente está de volta, quando der também, no nosso tempo, tá bom? Grande abraço, até semana que vem. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e o que vocês acham, né, desse autor fabuloso. Até mais.